Uma pessoa que é emocionalmente estável nos dias de hoje, ela pode se considerar uma pessoa muito rica. Porque a maioria das pessoas, na sociedade como um todo, estão muito instáveis nas suas emoções. Dependente de medicamentos para tudo na vida. E isso é péssimo. E eu vim falar com vocês sobre esse assunto. Existem 3 tipos de saúde que a gente precisa ter para viver bem. Saúde espiritual, onde você precisa ter uma fé, uma crença, uma saúde emocional e uma saúde física. Mas eu quero falar mais ainda da saúde emocional do que da física. Por quê? Thalita, você tá ficando doida, você como médico vem aqui falar uma coisa dessa? Vamos parar para pensar comigo? Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, existem pessoas condenadas à morte no leito de hospital que estão muito mais em paz e muito mais feliz que você que está aí. Parou para pensar? O quanto isso é uma verdade? Então, a sua saúde emocional, você pode ter um corpo perfeito e não ter nada nesse corpo. Mas você está com a mente arrebentada. O seu psicológico está destruído. E isso, de alguma forma, vai te prejudicar fisicamente. Por que que eu sei disso? Porque eu já vivenciei esse tipo de emoção, esse tipo de situação. A instabilidade emocional, ela vai te impedir de romper. Você não vai conseguir dar um passo, porque algumas coisas te prendem na área emocional. Aí você vai pensar e olhar para mim e falar assim, mas então você deve ter a vida perfeita. Tenho não. Mas todas as coisas que eu já passei e que eu puder auxiliar você, eu vou te auxiliar. Quer ver alguma? Eu anotei algumas das coisas que fizeram diferença na minha vida. Quando eu era adolescente, eu perdi um namorado num acidente, numa fatalidade que ninguém esperava. E eu não sabia lidar com essa morte, com essa perda. Isso foi terrível para mim, terrível. Eu quase enlouqueci. A convivência com meu pai já era muito difícil naquela época. Meu pai é um ser humano difícil de conviver, a cultura que ele vem carregando, as coisas que ele não perdoou, que ele não deixou para trás da infância dele, das coisas que ele viveu, amarram ele em muitas coisas. Então tornava a nossa convivência muito difícil. E eu sou uma pessoa também de personalidade muito forte. Minha avó vivia falando assim, 2 bicudos não se beijam. Então, para resolver o problema, eu resolvi sair de casa. Como que eu fiz isso? Casei. Depois de casada, muito recentemente depois de casada, uns 15 dias após, nós éramos padrinhos de uma criança e essa criança vivia numa situação de muita dificuldade. E a mãe não tinha mesmo condições de criar, estava entrando para 17 anos de idade, já estava grávida da 3ª filha. Ela falou assim, aproveita, Thalita, que você não pode ter filhos, porque eu descobri que não podia ser mãe aos 15, e adota ela. E aí você não vai ser só madrinha, você vai ser mãe, porque eu não tenho condição de criar essas 3 crianças, e tô passando por um problema difícil, e foi uma série de questões. E nós resolvemos adotar essa criança. Só que no meio dessa adoção, que é um processo longo, eu não sei se alguém que está aqui me ouvindo já mexeu com isso, é um processo muito longo. Uma pessoa muito próxima a nós, muito próxima a mim e ao meu esposo, negociou essa criança com a progenitora. Negociou financeiramente. Sim, estamos falando de trocar uma criança por dinheiro. E falou a ela o seguinte, se você tomar a menina da Thalita, eu te ofereço tantos R$1.000. E a mãe, que vivia em condições de miséria naquela época, resolveu aceitar o dinheiro. E eu perdi a criança. A criança estava com 1 ano e meio. Foi terrível. Foi terrível. Foi uma outra dor diferente das outras que eu tinha sentido, mas foi uma dor dilacerante. Um tempo depois, engravidei. Tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho. Após o parto do meu segundo filho, eu tive depressão. Só que essa depressão não foi descoberta. A gente achava em casa que fosse cansaço, porque criança dá trabalho demais, porque sua mente está muito ocupada, você está ficando muito em casa, cuidando de menino. E a gente não tratou e não foi atrás disso. E quando meu segundo filho tinha 6 meses, eu pedi a separação pela primeira vez. Eu queria o divórcio. Só que minha mãe sentou comigo,
A tia do meu esposo sentou comigo e conversou e orientou, e que todo mundo passa por isso, e que aquilo ali é uma situação que ia passar, que estava tudo bem, que não precisava desesperar. É claro que a gente tem a tendência de ouvir os mais velhos e devemos mesmo fazer isso, porque eles têm mais experiências. E o tempo foi passando. E eu fui encaixando uma coisa, e fui encaixando outra, e fui encaixando outra, como se fosse um tapa-buracos. E se passaram 4 anos. E nesses 4 anos eu piorei muito. E a minha depressão piorou muito. E eu estava numa vida muito mais corrida do que eu estava quando eu ganhei meu segundo filho, fazendo faculdade de medicina, indo e voltando da cidade que eu morava para a cidade que eu estudava todos os dias. Enfim, foi um caos. Quando eu dei por mim, eu só pensava em morrer. Porque não tinha mais outra situação para mim, não tinha mais solução. E eu não conseguia decidir as coisas por mim mais. Meu marido que tomava as decisões por mim, minha mãe tomava as decisões por mim. Eu já não tinha mais uma opinião própria, sabe assim? Aí como que eu fazia? Eu tomava remédio para conseguir dormir e tomava remédio quando acordava para conseguir ficar acordada. E eu tinha dores fortíssimas, que não passava com remédio nenhum. Uma dor de cabeça, que parecia que minha cabeça ia explodir. E uma dor no corpo, uma dor na coluna, que parecia que eu tinha a cronicidade de alguma doença. E fazia exames, ia no médico e consultava. E o que o meu corpo tinha? Nada. Eu estava perfeita fisicamente. Mas eu estava dilacerada, destruída. E não via situação, não via solução. E por que eu tô te falando isso? Tô aqui para falar, ai, como ela é coitadinha? Não. Eu tô aqui para te falar que as pessoas não se conhecem. Você não se conhece. Por isso que tantas vezes as suas emoções saem fora do seu controle. Hoje em dia, a convivência tá muito difícil, sabe? Agora é a geração do beicinho, do achismo. A pessoa olha para a outra e fala assim, ai, mas aquela pessoa não me cumprimentou, você viu? Gente, mas o fulano, eu acho que ele não vai com a minha cara, não gosta de mim. Fora às vezes que uma pessoa toma raiva da outra sem nem conhecer a pessoa. Não, mas eu tenho uma raiva dela. Nem conhece, nunca falou oi, nunca cumprimentou. Hoje em dia, você sabe o que dá a impressão? Que as pessoas estão parecendo um líquido inflamável. Que se você balançar, ele explode. Todo mundo está vivendo no fio da navalha. As emoções hoje em dia estão fazendo as pessoas de reféns, mesmo antes delas se levantarem da cama. Às vezes a pessoa acorda, às vezes você acorda e já é tomado por um sentimento de tristeza ou de angústia ou de ansiedade e você não sabe como consertar isso e te dá um medo do futuro, um desânimo de levantar e viver aquele dia. Como se estivesse fazendo você de refém. Sua respiração muda. Você sente falta de ar, seus batimentos cardíacos aceleram, sabe, te dá aquela angústia e você não sabe como viver, como fazer. Algumas coisas, eu vou citar, vou ler para vocês algumas coisas que fazem parte desse quadro e que podem desencadear isso no seu corpo. Medo. Ah, medo? É. Hoje em dia as pessoas têm medo de namorar, mas tem medo de ficar só. Tem medo de casar, tem medo de separar, medo de falar, mas também tem medo de ficar calada. Tem medo de comprar uma casa e não conseguir pagar a parcela daquela casa, mas paga um aluguel todo mês para alguém. Tá dando dinheiro para alguém que a casa nunca vai ser dele. Tem medo de comprar um carro, mas todo dia usa Uber ou usa táxi. Gasta um absurdo com isso. Tem medo de investir num curso superior, né, numa faculdade, e depois não atuar na área que escolheu. E acha que aquilo ali vai ser o fim. Uma outra coisa além do medo, a dúvida. Nunca sabe o que realmente quer. As pessoas não sabem o que querem para a vida delas. E isso é confuso, até mesmo para quem ouve, para quem está de fora ouvindo. A pessoa não sabe o que gosta de comer, não sabe o que quer fazer, não sabe onde quer chegar. Quando você põe uma pessoa para escolher alguma coisa, ela sempre está na dúvida de tudo. Nunca tem certeza. Angústia. As pessoas vivem cheias de angústia. Aquele sentimento que preenche o peito de algo ruim, te dá um aperto e você não sabe o que faz. Tristeza. A tristeza tem rodeado a vida das pessoas. As pessoas têm tristeza de aniversário, tristeza de fim de ano,
tristeza de início de ano, tristeza de datas comemorativas. Tudo é motivo para deixar a pessoa triste. Ansiedade. As pessoas vivem presas num possível futuro e deixam de viver o presente. E essa ansiedade, ela vai se multiplicando, porque assim, ela não tá vendo o que tá acontecendo com ela, ela não consegue alterar o presente que ela vive, porque ela não presta atenção nessas coisas, e também não fica pensando no futuro, mas também não vive o presente. A depressão, tudo isso que eu tô falando, ou são coisas que vão contribuir para a sua desestabilização emocional, ou que vai acumulando. A depressão. O que é a depressão? As pessoas que vivem presas no passado. Vivem remoendo coisas que não dá mais para reviver. Não tem como você rebobinar a fita e começar a gravar de novo. E essas pessoas ficam deprimidas. Ah, porque se tal coisa tivesse acontecido. Ah, porque se eu tivesse falado de tal maneira. Ah, porque se eu tivesse formado não sei o quê. Ah, porque... Gente, não dá para mudar as coisas que passaram. Por isso que é tão importante você viver o hoje. Bipolaridade. Deus amado. A pessoa tá feliz rindo com você. Ela vai na cozinha, toma uma água, volta virada no giraia. Triste, chorosa, com raiva. Quem que aguenta? Síndrome do pânico, desejo suicida, baixa autoestima. Por quê? Porque sempre acha que o outro é melhor do que ele ou melhor do que ela. E isso está muito comum nos dias de hoje. Principalmente com o avanço das redes sociais, as pessoas se mostrando cada vez mais, mostrando seu corpo. Isso é muito complicado. Anorexia e bulimia. Por que isso acontece? Porque as pessoas não se aceitam. Elas comparam os corpos que elas têm com os corpos que elas estão acompanhando e estão vendo pela internet, tá vendo pela TV, as mulheres que são mais bem pagas, o corpo que elas têm, a vida que elas levam, os elogios que elas ganham. Uso excessivo de anabolizantes. As academias estão lotadas de gente cuidando do corpo. Mas você está vendo as pessoas desinteressadas pela sua saúde espiritual, pela sua saúde emocional. Aí tá lá os homens deformados de tanto músculo, aquelas mulheres com voz de homem, que quando você tem uma música aí de uma cantora que... Mas eu não sei se é por isso. Você ouve, você não sabe identificar se é homem ou se é mulher. Sabe, gente, eu fico perguntando que modelo de vida é esse? Da onde a gente tira essas coisas? O porquê de desejarmos e de querermos algo nesse padrão, nesse sentido? E o fato é o seguinte, quando você se compara com os outros, você se torna a pessoa mais miserável dessa terra. Você precisa ser feliz sendo quem você é. Eu vou te dar um exemplo. Minhas férias. Fui passar minhas férias em Caldas Novas. Meu amigo foi passar férias em Paris, no frio, tirando foto de sobretudo, maravilhoso, e Torre Eiffel, e foi para Dubai, tirou foto em Dubai. E eu lá na piscina, quente, de Caldas Novas, no meio de um mutirão de gente. Agora, se você for parar para poder se atentar a esses detalhes, você vai morrer no ódio, você quer morrer. Mas, gente, eu tava feliz. E quantas pessoas não estavam nem ali em Caldas Novas junto comigo? Naquele multidão de gente da piscina de água quente. Eu consegui tirar umas férias. De repente, você conseguiu ir visitar alguém da sua família. Então, não vamos usar as pessoas como parâmetro de comparação. Isso destrói a gente. O que esse tanto de coisa que eu li gera no mundo? Então, ó, o que eu li. Medo, dúvida, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, desejo suicida, baixa autoestima, anorexia, bulimia, uso excessivo de anabolizantes. O que isso gera no mundo? Gera um consumo excessivo de medicamentos. Gera uma distorção tremenda da realidade. Porque não adianta você pensar que aquilo que você vê no Instagram das pessoas, no Facebook das pessoas, no Twitter, é a vida real. Gente, quantas pessoas hoje estão postando jantares românticos com o namorado, com o noivo, com o marido e estão vivendo vidas péssimas. Na hora que termina de fazer aquele vídeo, pensa assim, gente, como é que eu vou me livrar disso? Porque eu não tô suportando mais esse casamento. Eu não tô suportando mais essa união. Mas ali, para as redes sociais, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Sabe, quantos casais viajam, postam fotos abraçadinhos, como se fossem muito românticos, falam eu te amo, meu amor, você é minha vida, meu tudo. E lá no fundo se agridem. O homem bate na mulher, a mulher xinga o homem,
Senta numa mesa, na frente das pessoas, se agridem entre si ali, as pessoas vendo. Sabe? Então, tá tudo muito distorcido. Não confie nessas coisas. Tudo isso causa uma montanha-russa de emoções e de sentimentos todos os dias. A pessoa sente uma infelicidade constante, uma falta de realização pessoal persistente. Parece que nada que ela faz dá certo, nada que ela faz vai pra frente. E o que isso traz no final de tudo? Uma exaustão física e mental. Porque não tem corpo que aguenta. Não tem como você passar isso tudo emocionalmente, cada hora um sentimento novo, cada hora um sentimento novo, e você não ter controle sobre aquilo ali. Uma hora isso vai refletir no seu físico. Isso vai te trazer dores, isso vai te trazer complicações, isso vai impedir você de romper nas relações com as pessoas. Isso vai impedir você de trabalhar direito, de conviver direito, de ter uma vida saudável com seu filho, com sua filha, com seus pais, com seus amigos. Uma tristeza, de repente, que deveria ser normal. Por exemplo, um luto. Uma pessoa morre e você sente a dor do luto. Ela está tomando grandes proporções e estão ficando difíceis de serem controladas. Aí a pessoa fica cada vez mais dependente de medicamento. Vamos lembrar o caso do Michael Jackson. Aquele homem, ele tomava remédio para dormir, mas era muito remédio para dormir. E quando ele acordava, ele tomava muito remédio para conseguir ficar elétrico, acordado e conseguir cumprir a agenda dele, que era super corrida. Um dia ele tomou tanto medicamento para dormir que já não estava mais fazendo efeito, que ele excedeu a dose e ele faleceu. O que isso trouxe de bom? Ele não tinha controle nenhum mais sobre as emoções dele. Ele não conseguia controlar o sono, ele não conseguia acordar a vigília, controlar a vigília dele. Nada estava no controle. Sabe, ele tinha que ser feliz na frente das câmeras, mas por trás das câmeras a vida dele era um inferno. Eu sei de uma coisa, as nossas lágrimas, elas devem cair por algo muito importante. Porque todo mundo tem um momento que não está bem, um dia que não se sente mal, passou por uma perda que foi muito difícil. É claro que a gente tem, e tem que se permitir sentir isso para não ficar guardando, para não ter raiz de amargura. Mas algumas coisas atrapalham a gente de melhorar nesse sentido, e eu vou ler elas para vocês também. As pessoas que têm um temperamento muito desregulado ou ego inflado demais. Gente, temperamento e ego são coisas, são sentimentos, são coisas que devem ser mortas. Você não pode ter. Uma pessoa que tem o ego inflado é uma pessoa terrível. Não dá para viver junto. Uma pessoa com temperamento difícil, não dá para você dialogar com a pessoa, porque ela nunca vai aceitar aquilo que você vai falar. Você esperar também por determinadas circunstâncias para poder ser feliz ou ser triste. Não. Depois que eu casar, eu vou ser feliz. Aí você casa e viu que o casamento não ia te trazer felicidade. Mas agora você quer ser pai ou mãe. Não, mas agora, se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Aí os filhos nascem e os problemas só vão aumentando. Como se fosse uma pedrinha em cima da outra. Porque não é isso que vai te fazer feliz. Não são as coisas que vão te fazer feliz. Você precisa ser feliz agora onde você está. Vivendo da maneira como você está. Mesmo se tiver uma ferida, se tiver uma doença, se tiver uma dificuldade, procure achar a felicidade nas pequenas coisas da sua vida, nas pequenas coisas do seu dia a dia. A felicidade ela é mais um estado de espírito do que algo que você possua. Às vezes você está esperando ter muitos bens, ficar rico para ser feliz. E a vida vai passando, e o tempo vai passando, e você vê que as coisas não são assim. Ou de repente até você fica rico. E você vê que a felicidade não estava lá no seu dinheiro. Outra coisa que atrapalha da gente melhorar nesse sentido é errar e não conseguir consertar. Eu vou usar um exemplo que eu ouvi de uma pregação. Um homem perdeu os pais e ele tinha outros irmãos. E todos os irmãos confiavam muito nele. Então sobrou para ele fazer a partilha dos bens, da herança que os pais tinham deixado. E no fritar dos ovos, ele pegou mais para ele e deu menos para os irmãos. Mas isso era uma coisa que só ele sabia, que se ele não contasse, ninguém ia descobrir. E esse homem foi ficando doente, e foi ficando doente, e ia nos médicos, e ninguém descobriu o que ele tinha, ninguém descobriu o que ele tinha. E um dia ele resolveu sentar e conversar com alguém. Um pastor ou com um padre, eu não lembro. E ele confessou o que ele tinha feito. Quando isso aconteceu, ele pesava 80 e poucos quilos. Quando ele foi confessar o erro,
Quando ele foi comentar isso com alguém que ele tinha errado, ele já estava pesando 40 e poucos quilos. Ele estava defiando com o erro. Então, você precisa conseguir consertar algumas coisas. Aí ele, depois do conselho, ele foi lá, conversou com os irmãos, falou que ele tinha errado, pediu perdão, devolveu a parte que cabia a eles e voltou a ser feliz, melhorou, sarou daquilo ali que ele estava. E eu tenho certeza que se ele não tivesse tomado uma decisão como essa, o destino dele seria a morte, porque ele não conseguiria viver com esse erro. Olha, a pessoa roubar, matar, extorquir de alguém, usar de mentira para conseguir as coisas, subir em cima das outras pessoas para poder fazer de escada para chegar onde quer. Gente, isso não vai te trazer felicidade. Isso não vai te trazer alegria. Uma outra coisa é você estar com as suas convicções abaladas. E você precisa, dentro dessas convicções, você precisa ter 3 respostas para você ter suas convicções fortes. E eu vou fazer as perguntas para vocês, as 3 perguntas que vocês precisam saber. Primeiro, quem Deus é? Segundo, quem você é? E terceiro, qual sua missão aqui na Terra? É impossível você ser feliz se você não souber responder essas 3 perguntas. Então, quem Deus é? Quem você é? Que tipo de pessoa você é? O que você faz aqui nessa Terra? E qual que é a sua missão? Eu sei que a minha missão é curar. Tenho estudado para isso, tenho batalhado para isso, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Qual que é a sua? Trabalhar com criança? Dar aula? Julgar alguém? Prender alguém? O que você veio nessa terra para fazer? Então entenda, de tudo isso que eu falei, quando nós não somos sarados, nós começamos a adoecer quem está ao nosso redor. Por que eu falo isso? Porque você não consegue dar para uma pessoa aquilo que não tem dentro de você. Seja bondade, amor, afeto, carinho, respeito. Não tem como você dar algo que você não tem, que você não está cheio. Para você dar algo para alguém, você precisa transbordar. E a gente precisa ajudar as pessoas. A gente precisa, porque nossos vizinhos estão doentes, nossa família está doente, nossos amigos estão doentes. Muitas pessoas passando por problemas difíceis. Então a gente precisa tentar controlar isso. Então o que a gente precisa ter? Uma alma tratada, um ego desinflado, sabedoria e sanidade. Mas é muito fácil falar isso. Mas o que dá pra gente fazer? Para tentar chegar nesse objetivo. Você vai começar não aceitando algumas situações e sentimentos na sua vida. Não os acolha. Vença essa batalha dentro da sua mente nos primeiros instantes. Expulse os pensamentos ruins de lá. Se é alguma situação que vai vir para te deprimir, para que seja delicado ao falar não, se você não dá conta de falar não de forma seca, de forma rápida, mas fale não. Não aceita. Não acumule, não traga lixo para dentro de você. Não adianta você fazer outra pessoa feliz, fazer o que seu marido quer, o que sua esposa quer, o que seus pais querem, o que seus filhos querem, e você está destruído por dentro, destruída por dentro. Você vai perceber durante o seu dia a dia quais são suas áreas frágeis. Aprenda a se conhecer. Quais os gatilhos que despertam sua dor, que desperta sua ira. Vou te dar exemplo também. Você vai num lugar que você não gosta de ir, porque alguém te chamou. Seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, sua noiva, alguém. Chega lá, você passa raiva. Quando você chega em casa, você tá explodindo de ódio. Aí você fala, gente, mas eu não sei por que eu tô com raiva. Não aconteceu nada. Como que você não sabe? Você foi num lugar que você odeia. E você tá ali pra poder preencher protocolo pra alguém. Você nunca vai ser feliz desse jeito. As coisas têm que ter equilíbrio, mas você precisa estar com a saúde em dia. Tem coisas que dá pra ser conversada, que dá pra ser trabalhada. Então procure saber o que te fragiliza, o que te deixa irritado, o que te passa raiva. Se você é uma pessoa que não suporta chegar atrasado nos compromissos, não fica pronto em casa esperando as outras pessoas que vão com você te acompanhar. Vai sozinho na frente. Depois, na hora que as outras pessoas ficarem prontas, elas te acompanham e te alcançam onde você estiver. Sabe? Não fica passando raiva por conta de pouca coisa. Como o nosso dia a dia é muito corrido,
24 horas é pouco para tudo aquilo que a gente precisa realizar. Então a gente sempre coloca o despertador para tocar bem em cima da hora que a gente tem só para tomar banho, comer alguma coisa, vestir uma roupa e sair. Então uma outra dica que eu dou, coloca o despertador. Primeiro você vai precisar dormir mais cedo, vou falar disso primeiro. Você precisa ter uma rotina mais saudável. Veja televisão menos tempo, abre mão de alguma novela, de alguma coisa que te prende e tente dormir um pouco mais cedo para você ter um sono de maior qualidade. E dentro disso, tente acordar 30 minutos mais cedo do que você já está acostumado, que dá para fazer todas as suas coisas. E o que você vai tirar para fazer nesses 30 minutos? Você não vai pegar seu celular, você não vai olhar as redes sociais, você não vai responder nenhum e-mail, você vai preocupar com você. O que você vai fazer? Ou você vai fazer uma oração, ou uma meditação, ou fazer um reboot do seu dia. O que é isso? Quando você, reinicializa o seu computador. E você vai falar para você o que você vai fazer nesse dia. Respira fundo. Solta pela boca e fala: hoje, no meu dia, eu vou fazer assim, assim, assado. Não vou deixar que as pessoas tirem minha paz. Hoje eu vou estar centrado. Quando eu vier que alguma situação vai me fragilizar, eu vou pensar 2, 3 vezes, vou sair de perto, vou tomar um ar, depois eu volto para resolver. Para você reforçar o quanto o seu dia será produtivo. Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou no meu carro, porque às vezes eu estou com as crianças em casa, arrumo a criança, sai, toma café, toma banho. Então às vezes até não dá tempo de fazer em casa. Eu tinha o hábito de acordar entre 5h30 e 6 horas da manhã para conseguir fazer as coisas e alcançar meus objetivos do dia. Hoje em dia eu estou acordando 4h59 justamente para fazer isso, para tirar um período a mais, para poder falar com Deus, para poder orar, para poder entregar nas mãos dele os meus planos, o meu dia, para colocar a minha vida debaixo da proteção dele, colocar os meus familiares debaixo da proteção de Deus, os meus filhos, para declarar que o meu dia vai ser feliz, que meu dia vai ser bom, que eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Então eu faço isso. Aí no carro, quando eu não estou com meu companheiro de trabalho, que a gente vai trabalhar junto todos os dias, quando eu estou sozinha, eu gosto de ligar uma música, eu coloco um hino ou uma música mais calma e vou falando com Deus. Às vezes, quando eu estou saindo de casa, eu falo para Deus assim, falo: Jesus, senta aqui no banco da frente comigo e vamos comigo até Goiânia, vamos comigo até o meu trabalho, vamos conversando nós dois. E dentro do carro, às vezes sozinha, eu vou falando com Deus, porque eu sei que tem alguém ali do meu lado. E eu sei que esse alguém está me ouvindo, eu acredito nisso, eu creio nisso. E eu vou falando com Deus, e vou entregando meu dia para Ele, vou entregando os meus planos. Falar: nossa, Senhor, aquele negócio que eu fiz aquele dia foi feio, né? Me perdoa. Sabe? Se eu fiz alguma coisa feia com alguém, ou cometi um erro com alguma pessoa, eu peço desculpa para aquela pessoa, sabe? Eu vou conversando com Deus. Deus, eu pedi desculpa para aquela pessoa, toca no coração dela para ela me desculpar, para ela conseguir me perdoar, porque eu sou falha. Né? Como ser humano, às vezes a gente não consegue alcançar as expectativas, atingir as expectativas das outras pessoas. Então, tire um tempo para fazer isso, no seu primeiro horário do dia. E outra, aprenda a sorrir. Porque tudo que fizer parte de um hábito no seu dia a dia, vai aprender a fazer parte da sua vida. Não precisa das pessoas saber tudo que você está passando, mas às vezes de você sorrir, você melhora o dia de alguém. Eu já falei isso em algum outro vídeo aqui anterior. Sabe, não precisa levar para todo mundo os seus problemas. E tenta ficar saudável na medida do possível para você ajudar o seu próximo. Gente, a nossa saúde emocional é tão importante. Você vale tanto para Deus. Você foi tão pensado na hora que você foi criado. Todos os detalhes que veio em você foram todos pensados, todos minimamente colocados com carinho, com amor. Vamos cuidar mais da nossa vida, do nosso interior, da nossa alimentação, parar de se comparar com outras pessoas e vamos tentar fazer uma vida mais feliz. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude em alguma coisa. Eu espero que você fique bem.